Essa aqui é uma Hugo Boss feita em piquê. Se eu anunciasse essa camiseta exatamente do jeito que ela está aqui, num site de multimarcas, e colocasse o preço original da Hugo Boss, com total certeza eu venderia. Porque essa camiseta, ela é construída exatamente nos mesmos moldes, nos mesmos critérios que a Hugo Boss originalmente usa em todas as suas camisetas. A gente tem aqui um tagueamento externo, Hugo Boss triplo. Nome da marca, tagueamento green e a parte de trás de autenticidade. A parte traseira, a mesma coisa. A gente tem na parte de cima a gola canelada e o cobregola no verde fluorescente, exatamente como a Hugo Boss faz nessa coleção. Descendo um pouco mais abaixo, a gente tem o lacrezinho, também original Hugo Boss. A parte de etiqueta da nuca, também original Hugo Boss. Se você fosse na Hugo Boss hoje e comprasse uma camiseta, seria exatamente esse tagueamento, esse lacre, essa etiqueta que vira para você. Parte do padrão de costura também feito no mais alto nível de controle de qualidade que vocês possam imaginar. Exatamente como a Hugo Boss faz originalmente, tanto na parte da gola, quanto na parte das mangas, quanto na parte inferior da sua barra. Na parte de estamparia, a gente tem um silk 3D em plastisol computadorizado com acabamento em borracha abrasiva na mesma tonalidade da própria peça, para dar esse ressalto completamente discreto e elegante que originalmente a Hugo Boss também faz em todas as suas coleções. Falando agora da parte de tecido, aqui a gente tem o piquê. O piquê ele tem como sua principal característica ser um tecido leve, fresco e poroso, para a gente ter uma melhor ventilação. Quando eu dou um zoom aqui na peça, você consegue ver que ele possui micro furos no seu desenho, que é com o intuito de ventilar o corpo de quem usa, trazendo ali um melhor escoamento de transpiração e uma maior ventilação para reduzir a transpiração. O piquê também tem na sua principal característica um tecido de molde, ou seja, um tecido que ele estreita o corpo, ele afina as silhuetas do corpo de quem usa para trazer uma maior valorização e um maior erguimento de autoestima daquela pessoa que está usando aquela peça. Essa aqui é uma camiseta de piquê no uso. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do vídeo que uma das principais características do piquê é estreitar a silhueta? Diferente do cotton, que é um tecido que se molda ao seu corpo, o piquê faz o oposto. Faz o seu corpo se moldar ao tecido. Então, por exemplo, para você que tem, por exemplo, uma barriguinha indesejada ou uma lateral um pouco mais larga e você quer estreitar, quer dar essa impressão um pouco maior de uma maior finura, o piquê o tecido mais ideal para esse tipo de uso. Por exemplo, tem alguns exemplos muito claros em mim. Eu tenho um pouco de barriga, mesmo que não pareça, porque eu estou usando o piquê. E o fato de eu estar usando o piquê, ele estreita a barriga um pouco mais para dentro. E não é que nem o cotton, que faz com que o tecido se molde a curva da barriga. Então você olhando assim, eu agindo naturalmente, fica nítido que eu quase não tenho barriga. Só que quando na verdade é o contrário, eu tenho um pouquinho. Aqui na lateral a mesma coisa. Eu tenho algumas partes aqui na minha lateral que é um pouco mais larga do que eu gostaria que fosse. Quando eu coloco o piquê é um tecido estreito, ele afina aquela parte e dá essa impressão de um pouco mais rente à minha parte inferior aqui, que seriam as pernas. Então eu não fico com essa parte aqui mais larga. Parte da manga do braço a mesma coisa. Eu tenho um braço que ele é mais fino do que eu desejava que fosse, então eu gostaria que as minhas mangas sempre ficassem um pouco mais estreitas. Então o piquê ele também faz isso, ele vem estreita aqui. E isso é muito bacana, que dá esse acabamento muito legal, esse acabamento fino. Ele valoriza o corpo de quem está usando, porque ele não se molda ao corpo, ele faz o corpo se moldar ao tecido, sendo um tecido mais estreito.